Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, eu escolhi para esta noite uma passagem da Escritura, que é uma parábola de Jesus. Jesus usava parábolas, pequenas histórias, para transmitir grandes lições. E quando ele contava uma parábola, a expectativa era que os seus ouvintes tirassem lições daquela parábola e aplicassem nas suas vidas. Então hoje eu quero ler esta passagem que está no capítulo 15 de Lucas, uma das parábolas de Jesus. Nós vamos iniciar a leitura com o verso de número 11. O verso de número 11 do capítulo 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Na verdade, essa seria uma história importante de um grande amor, de uma grande restauração, de uma grande salvação. Ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe na herança. E então o pai repartiu os seus haveres. E passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo quanto era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo quanto possuía, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e aquele homem o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E ali, enquanto cuidava dos porcos, ele desejava fartar-se da comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura lá na fazenda, enquanto eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, direi: Pai, eu pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, porém trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para encontrar-se com seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe o anel da família nos dedos, e depois calçai-lhe as sandálias nos pés. E trazei também um bezerro cevado, e façamos uma grande festa, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Até aqui, esta parábola de Jesus, esta passagem da Escritura, que mostra como Jesus contou essa pequena história para falar a respeito daquele jovem, filho de um homem que tinha uma fazenda, uma pessoa que tinha posses. E um dia o filho virou-se para o seu pai e disse: Pai, eu quero que o senhor reparta a herança que eu tenho direito. Quero que o senhor me dê a minha parte. Quero receber os recursos que me pertencem aqui no ambiente da família. E a Bíblia diz que o pai deu o dinheiro para aquele filho. E ele decidiu, dias depois, partir para uma terra distante, para uma terra longínqua.
E a Bíblia diz que ele foi levando parte da sua herança. E lá naquela terra longínqua, diz a Bíblia que ele gastou toda a sua fortuna dissolutamente. Meteu o pau no dinheiro, acabou com tudo. Naquele contexto, quando ele estava já empobrecido, aconteceu um fato na região, uma grande fome, e um problema se agravava, e ele não tinha mais como se manter, nem como se sustentar, e a fome crescendo. Então ele ficou numa posição difícil e procurou um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, e tornou-se empregado daquele homem, indo apacentar os porcos lá na pocilga, no chiqueiro onde os porcos viviam. E diz a Bíblia que o seu estado era tão triste que ele olhava para os porcos comendo e ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, porque, disse Jesus, ninguém lhe dava nada. Ele desejava alimentar-se ali com a comida dos porcos. Naquele momento, quando ele estava olhando os porcos comendo e sentia vontade de alimentar-se com a comida dos porcos, diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele caiu em si, ele pensou assim: puxa, na casa de meu pai eu tinha todas as regalias, possuía todos os bens. Lá na casa do meu pai havia fartura de pão, e eu aqui pereço dessa necessidade, dessa dificuldade. Na hora que ele caiu em si, começou a ter essa autoconsciência da situação que ele havia perdido, a Bíblia diz que ele diz assim: levantar-me-ei desta situação e voltarei ao encontro com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Eu não peço que o Senhor me restitua na condição de filho, mas me dê pelo menos a chance de ser um empregado na sua fazenda. Ele disse que ia falar assim com seu pai. Então ele se levantou daquela situação em que ele se encontrava e decidiu ir ao encontro do seu pai. Não sei o que passou pela sua mente, nem o que passou pelo seu coração. O que meu pai vai dizer quando eu chegar lá? O que vai acontecer? Qualquer que tenha sido a sua preocupação, ele foi ao encontro do seu pai. Levantou-se e foi. Quando ele estava chegando perto da casa, diz a Bíblia que seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão e foi ao encontro dele. Imagine a cena: o pai o abraçou e o recebeu alegremente e o beijou e lhe deu as boas-vindas. E quando ele chega perante o seu pai, a primeira coisa que ele diz é: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Mas o pai já não queria nem ouvir essa declaração. O pai logo disse aos funcionários da fazenda e aos seus circunstantes: tragam uma roupa nova, vamos vesti-lo com vestidos novos. Traga o anel da família, vamos restituir o brasão da família, vamos dar a ele a honra de ser de novo capaz de usar o anel da família, o brasão da família. Tragam as sandálias novas, vamos tirar essas alparcas marcadas pelas viagens nestas terras poeirentas. Tragam um sapato novo, uma sandália nova. E depois vocês promovam uma festa muito grande. Matem um bezerro cevado, façam um grande churrasco, a melhor picanha que tiver aqui em casa. Vamos dar as boas-vindas a este moço, porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava desorientado e agora voltou ao convívio paterno. E a Bíblia diz que começaram a alegrar-se profundamente. Esta é a parábola que Jesus contou. O que Jesus queria dizer com esta parábola para o homem do século 20 ou 21? O que Jesus queria dizer para você
quando ele escreveu esta parábola aqui, quando Lucas escreveu esta parábola? O que ele queria dizer para mim? Que lições estão aqui que podem ser aplicadas às nossas vidas? São várias lições, mas algumas delas eu vou compartilhar com os amados irmãos nesta noite. A primeira delas é que o homem é livre para fazer as suas escolhas. Jesus disse que todo ser humano é livre para escolher o caminho que deseja seguir. Você pode escolher o caminho que você deseja seguir. Incrivelmente, como o pai desta parábola, que simboliza Deus, ele não te impede de usar todas as bênçãos que ele lhe tem dado, e você pode usar estas bênçãos e caminhar o caminho que você escolher. Impressionante, mas por que aquele pai não impediu aquele filho? Porque aqui Jesus está mostrando como Deus age conosco. Ele permite que você escolha os seus caminhos. Mas uma coisa nós não podemos escolher: são as consequências das nossas escolhas. Escolher nós podemos, mas não podemos mudar as consequências das nossas escolhas. Por isso que a Bíblia diz: existem caminhos que ao homem parecem bons, perfeitos, mas o final deles é a morte. Então eu posso escolher, mas não posso mudar as consequências das minhas escolhas. Esta é a primeira lição. Aquele homem escolheu, pegou as bênçãos que lhe pertenciam e foi para uma terra longínqua e distante. Escolheu gastar dissolutamente os seus dons e seus talentos. Ele fez isso por uma escolha pessoal, mas ele não podia mudar as consequências da sua escolha. O resultado da sua escolha apareceu, não muito depois dele ter gasto tudo dissolutamente. Então essa é a primeira lição: você é livre para escolher. E cada um de nós faz todos os dias uma porção de escolhas. Você vai no seu guarda-roupa pela manhã, escolhe a roupa que você vai vestir para sair para o seu trabalho. Você escolhe as pessoas com as quais você quer se relacionar. Você escolhe seus relacionamentos. Você escolhe uma série de coisas. Todos os dias nós fazemos as nossas escolhas. E este homem fez naquele dia uma escolha importante. Ele decidiu construir um caminho longe da casa do seu pai. Ele decidiu que romperia o relacionamento com o seu pai. Ele decidiu que romperia o relacionamento com o seu irmão. Ele decidiu que a partir de um determinado momento, ele se afastaria da casa do pai para viver num caminho longe, numa estrada longínqua. E ele decidiu que ele construiria para si uma espécie de liberdade, que parece que ele não tinha na sua própria casa. É muitas vezes as escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos andar pelos caminhos que nos parecem compatíveis com os nossos sonhos, com os nossos ideais, com os nossos desejos, com a nossa liberdade. Muitas vezes fazemos essas escolhas, escolhemos os amigos, escolhemos os caminhos, e muitas vezes estas escolhas são, como disse Jesus aqui, escolhas que nos levam a caminhos de morte. Aquele moço escolheu pegar todas as suas bênçãos ali e levá-las para uma terra distante. Então Jesus mostra que o homem pode se afastar da casa do pai, e ele vai. Nada vai impedir você de, com seus próprios pés, andar na direção de uma estrada distante, de uma estrada longínqua. Nada vai impedir você de tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas e gastar os seus dons e os seus talentos da maneira que o seu coração se inclinar a fazer. Era isso que aquele jovem estava fazendo. Ele buscava uma liberdade. Ora, quando ele vai para aquela terra distante, a expectativa dele era ser feliz. A expectativa dele era ser bem-sucedido.
A expectativa dele era realizar o desejo do seu coração. A expectativa dele era que, longe da casa do pai, ele poderia ter a liberdade de se autorrealizar. Qual era o desejo dele? Quando ele foi e gastou tudo dissolutamente, o que ele pensava era: esta é a qualidade de vida que eu quero, isto é o que eu pretendo na minha vida, isto é o que eu desejo, este é o meu sonho, este é o meu ideal, este é o meu projeto, esta é a minha oportunidade de ser feliz e de me realizar. E ele pensou que seria fácil fazer isso e que seria importante e interessante fazer isso longe da casa do seu pai, longe do convívio do seu irmão. E lá ele chegou, e lá ele começou a viver o seu sonho de liberdade, o seu sonho particular, o seu sonho especial. Em segundo lugar, quando ele chega lá e começa a ver que o seu sonho vai se transformando em pesadelo, aí a coisa começa a complicar. Aquele sonho de liberdade começa a transformar-se numa escravidão. Ele já não tinha mais os recursos, provavelmente não tinha amigos, porque a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ele agora se sentia solitário no meio da sua escolha, no meio da sua ilusão. A ilusão agora cede lugar a uma sensação de absoluto abandono, de absoluta solidão, numa terra estranha, numa terra distante, longe da convivência familiar, longe da convivência do seu pai, que amorosamente lhe dava o apoio e o suporte. Agora lá ele está só, ele está abandonado, e ele está sem recursos. E ele agora começa a sentir a dificuldade de estar num ambiente, num cenário hostil aos seus sonhos, aos seus ideais, aos seus projetos, aos seus propósitos. Então ele se aproxima de um cidadão da cidade e vai arranjar um emprego totalmente desqualificado. Ele ia ser cuidador das pocilgas dos porcos, ia cuidar do chiqueiro. E agora você imagina, ele está ali naquela circunstância, ele começa a ver os porcos comendo, e ele começa a ter o desejo de se alimentar do coxo dos porcos, da comida dos porcos. Olha só a diferença de um jovem que saiu com a expectativa de realizar um sonho de liberdade, e agora ele se encontra ali do lado dos porcos, imaginando e desejando partilhar a mesa dos porcos, o cardápio dos porcos, aquilo que os porcos comiam. Desejava fartar-se das alfarrobas dos porcos. Imagine a mudança de vida, desde a sua expectativa de um sonho de liberdade, da possibilidade de se autorrealizar, para viver agora desejando a comida dos animais. Este é o seu cenário. Ele olha para si, olha para a comida dos porcos, se lembra da casa dos pais. Ele tinha uma referência. Ele tinha uma referência importante. Ele podia lembrar-se da casa do seu pai. Ele podia lembrar-se dos servos do seu pai. Ele podia lembrar-se do contexto da fazenda. E ele podia lembrar-se de como era a sua vida antes e de como é agora a sua vida. Ele olha para aquele cenário e ele começa a pensar nas dificuldades que ele estava vivendo, diferentemente daquilo que ele imaginava que aconteceria. E aqui eu paro para dizer quantas vezes nós escolhemos determinados caminhos, iludidos nas nossas falsas escolhas, achamos que vamos ser felizes. Muitas vezes abandonamos aquilo que é a graça, a bênção e o poder de Deus, aquilo que são os caminhos de Deus, e nos enveredamos por outros caminhos. Quantas vezes, na ilusão de sermos felizes, fazemos escolhas insensatas? Quantas vezes, na ilusão de realizarmos um projeto de liberdade, fazemos as escolhas mais insensatas e nos tornamos escravos daquelas escolhas que foram feitas inadvertidamente, ou impensadamente, ou imprudentemente. E no final daquelas escolhas nos sentimos escravizados, alienados. Quantas vezes um jovem, no vigor da sua juventude, no ambiente da sua família, escolhe entrar pelo caminho das drogas, pelo caminho da dependência química, e são tantas as situações
que ele pensa que vai produzir para ele uma expectativa de liberdade, de pertencer a um grupo extraordinário, de fazer parte de uma tribo significativa e relevante, para descobrir, não muito distante disso, que está escravizado, alienado, marcado por uma dependência, por uma situação da qual ele já não consegue se livrar. E ele pode olhar para trás e pensar: puxa vida, na casa do meu pai as coisas eram diferentes, e agora estou aqui do lado dessa situação triste e angustiante. Quantas vezes as pessoas abandonam suas famílias, homens ou mulheres abandonam seus lares, na expectativa de viver uma ilusão, de viver uma situação especial, achando que isso vai lhe trazer a realização de um sonho, para descobrir mais tarde que entraram num caminho, numa rota de destruição, mágoa, tristeza e dor. Foi assim que aquele jovem se viu naquele cenário. Olha o cenário dele, ali, querendo comer o que os porcos comiam. Aquele jovem, no passado, se alimentava da mesa do seu pai. Agora ele vai se alimentar do chiqueiro dos porcos. De que nós nos alimentamos hoje? Qual é o alimento que nós temos hoje na nossa mesa? O que é que nós hoje usamos para satisfazer as necessidades fundamentais das nossas vidas? Tem gente que se alimenta da mágoa, tem gente que se alimenta do ódio, tem gente que se alimenta da raiz de amargura, tem gente que se alimenta da futrica, da confusão, das dificuldades relacionais, tem gente que se alimenta do adultério, tem gente que se alimenta da pornografia, tem gente que fica em frente da televisão, da internet, alimentando a sua alma com a pornografia. Tem gente que alimenta o seu espírito com o que há de mais sujo no ambiente desse mundo, porque a expectativa de satisfazer algum desejo, alguma necessidade, algum projeto pessoal e particular, e aí vai construindo um caminho de morte, um caminho de destruição, um caminho ruim. Mas voltando aqui ao cenário daquele moço, ele está ali e olha para a sua situação, olha para a sua vida, e a Bíblia diz que ele cai em si. Não há maneira de você voltar a reconstruir sua vida se você não cai em si, se você não tem uma autoconsciência, se você não percebe que o caminho escolhido não é o caminho de Deus, não é o caminho certo. Às vezes não é um caminho errado eticamente falando, às vezes você não está fazendo nada errado eticamente falando, às vezes você não está cometendo nenhum pecado agressivo ou violento contra a sociedade ou contra Deus. Às vezes você está no caminho errado porque você escolheu o caminho que não traz a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode ser até uma pessoa bondosa, até uma pessoa correta, mas pode ser que a sua vida esteja vazia da graça, da bênção e do cuidado do Pai Celestial. Então, meus amados irmãos, quando aquele moço cai em si, ele começa a pensar na sua vida, ele começa a pensar: de que eu estou me alimentando? Qual é o cenário da minha vida? O que está acontecendo na minha casa? O que acontece na minha família? O que acontece no meu emprego? O que acontece no meu trabalho? O que acontece nas minhas relações? O que acontece no meu ir e vir do dia a dia da semana? O que acontece no meu contexto histórico existencial? O que está acontecendo na minha vida? E muitas vezes a pessoa está com seu coração triste, com a sua alma quebrada, com a sua vida ferida, com espinhos que marcam a sua vida e a sua singularidade. Quantas vezes você olha para a vida ao seu redor e se sente só, e se sente abandonado?
Às vezes se sente sem um amor verdadeiro com quem compartilhar. Às vezes sente falta de reconhecimento e de valorização. Às vezes o seu coração está vazio de um sentimento nobre, de uma expectativa boa. É como se houvesse um sentimento de vácuo, de vazio no coração. Quantas vezes você caminha nessa vida com a sensação de que a vida está lhe negando alguma coisa importante? Quantas vezes a sua vida está frustrada com o que ela poderia ser e não foi? Quantas vezes os seus sonhos se destruíram? Quantas vezes as suas expectativas se frustraram? Quantas vezes a depressão se abate e você olha ao seu redor e tem a sensação de que está só? Quantas vezes você olha para a sua vida e tem a sensação de que isso pode ser uma ilusão? Quantas vezes nós olhamos no espelho e temos uma sensação ruim? Quantas vezes nos falta o alimento emocional que traz a paz interior? Aquele jovem estava vivendo isso e ele caiu em si. E ele teve uma autoconsciência. E ele percebeu que aquilo não era o cenário que ele queria viver. Aquilo não era a história que ele queria viver. Ele chegou até ali por uma escolha insensata. Ele chegou até ali por uma decisão inadequada. Ele chegou até ali porque ele foi insensato na escolha inicial que ele fez. Mas agora há um segundo momento na vida dele. Ele vai fazer uma segunda escolha. Ele vai tomar uma segunda decisão. Ele vai revisar a sua posição. Quando ele cai em si, ele começa a levantar-se daquela condição e daquele cenário. Ele diz assim, caindo em si, ele disse, levantar-me-ei. Ele primeiro caiu, para depois dizer, levantar-me-ei. E agora começa a reconstrução daquela vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu farei o caminho de volta. Eu reconstruirei a minha história. Eu tomarei uma atitude que me levará deste cenário de destruição, deste cenário de morte, deste cenário de abandono, deste cenário de desilusão, deste cenário de tristeza. Eu me levantarei desta condição e voltarei para a presença do meu pai e direi, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Agora eu quero passar por uma experiência de restauração, de regeneração e de transformação. É nesse instante, quando esse jovem diz assim, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, que ele faz o caminho mais difícil, que é tomar uma atitude na vida para mudar o cenário dentro do qual se encontra. Você pode estar num cenário difícil, mas você pode, semelhantemente a este jovem, caindo em si, conhecendo o seu cenário, você pode dizer, eu vou me levantar deste cenário, eu vou tomar a decisão de erguer-me deste cenário, eu vou de volta aos braços do meu pai, e eu vou dizer, pai, eu pequei porque construí um cenário inadequado, mas eu quero restauração, eu quero regeneração, eu quero, Senhor, agora ser vitorioso naquilo que me trouxe a este contexto de derrota. Ora, naquele momento, quando ele cai em si, ele diz, levantar-me-ei. E agora é este momento importante na vida dele. Ele estava naquele cenário e ele precisava levantar-se daquele cenário. Ele precisava considerar aquele cenário inadequado e ele precisava dizer, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar este cenário. Eu quero sair deste aprisionamento, eu quero me libertar desta condição, eu quero sair deste caminho em que eu me meti, eu quero me livrar desta situação e eu quero voltar a uma relação construtiva com o meu pai, com a minha família. Eu quero voltar à relação com o pai. Então, quando ele toma essa decisão, ele toma uma segunda decisão, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou fazer um caminho que representa uma atitude, uma decisão, uma nova escolha. Assim como eu escolhi estar longe do meu pai, agora eu escolho voltar ao convívio com meu pai.
Assim como eu escolhi entrar num caminho de dissolução, eu escolho voltar ao caminho do relacionamento com o meu pai. Assim como eu escolhi gastar a minha parte da herança dissolutamente, eu volto e começo a reconstruir. Nem que eu tenha que ser um simples funcionário na família do meu pai, mas agora eu recomeço a minha vida, eu reconstruo a minha vida, eu reedito a minha história, eu vou reescrever a página perdida da minha história. Ele sabia que naquele lugar ele não poderia continuar, ele não poderia continuar naquela solidão, ele não poderia continuar naquele abandono, ele não poderia continuar naquele estado. Ele precisava agora repensar a sua história de vida, ele precisava voltar para os braços do pai e dizer: pai, eu pequei contra ti. Quando ele caindo em si, decide levantar-se e decide voltar ao pai, ele volta com um profundo sentimento de humildade. Ele não volta com nenhuma forma de arrogância, ele não volta com nenhuma atitude de vítima, ele não volta com nenhuma justificativa, ele volta com o coração humilde dizendo: pai, eu pequei contra ti. E é quando nós dizemos na nossa humildade que nós pecamos contra Deus, que Ele tem então a oportunidade de nos perdoar e nos dar a chance de reconstruir e de reescrever a nossa história. Foi nessa humildade que ele sentiu no seu coração que ele chegou de volta para o seu pai. Ele sabia que o seu pai tinha todas as razões do mundo para criticá-lo. Ele sabia que o seu pai tinha todas as razões do mundo para não recebê-lo de volta. Ele sabia que o seu pai podia dizer todas as coisas que representassem uma repreensão e uma disciplina para ele. Ele sabia de tudo isso, mas pela referência que ele tinha, ele sabia que podia voltar lá, e ele tinha a expectativa de que o seu pai seria perdoador e poderia recebê-lo de volta. Ele estava cheio de culpa, por isso que ele disse: eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Ele estava cheio de frustração de tudo aquilo que ele havia feito, mas dentro dele havia uma esperança de que as coisas poderiam ser diferentes dali para frente. As coisas podem mudar se nós humildemente reconhecermos que precisamos voltar para os braços do Pai e dizer: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Muitas vezes a nossa história não se reescreve, porque nós não temos a humildade de autoconsciência, de cair em nós mesmos e dizer: pecamos contra Deus. E só podemos passar por uma experiência de restauração a hora que confessamos humildemente que cometemos um pecado contra Deus, e então passamos por uma experiência de perdão e de restauração. Olha agora então, aquele rapaz vai voltar lá para a casa do pai, e ele vai chegar lá para o seu pai. Sabe qual a surpresa que ele tem? É que o seu pai provavelmente tenha orado muitas vezes por ele, seu pai tenha se preocupado muitas vezes com ele, seu pai talvez tenha pensado: onde anda meu filho? Que caminhos ele escolheu? Por onde ele anda nas caladas da noite? Em que situações ele está metido? Onde ele está? Qual é o sentimento do seu coração? O que está acontecendo na família onde ele está morando atualmente? Como é que está a vida do meu filho? Talvez o pai tenha pensado isso e tenha orado, e talvez o pai tenha desejado muito que aquele filho voltasse ao convívio com ele. Não importava o gasto que ele teve antes, importava a expectativa da volta. E o filho então agora vai construindo a sua história de volta, a sua história de retorno, a sua história de regresso. E quando o pai o vê lá na curva do caminho, diz a Bíblia que o pai se move de íntima compaixão e tem por ele um sentimento de acolhimento muito grande, um sentimento de agasalho, e o traz para o seu seio, e o abraça, e o aperta, e beija o seu filho, e se alegra no seu coração, porque aquilo que estava perdido foi recuperado, foi restaurado, foi reconstruído. E agora o pai abraça o seu filho e lhe dá as boas-vindas. E o filho insiste em declarar-se culpado, e o filho insiste em declarar-se pecador, e o filho insiste em declarar a sua
o seu sentimento de culpa, mas o pai olha para ele e nada mais disso importa, porque o mais importante já aconteceu. Na humildade do seu coração ele voltou e disse: pai, eu pequei, mas agora o seu pecado foi apagado, agora a sua iniquidade foi tirada, agora você estava perdido, mas foi recuperado, foi reencontrado. Que coisa bonita quando Jesus conta essa história para dizer que essa é a história de cada um de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus imprimiu em nossas vidas a sua imagem, a sua semelhança. A expectativa de Deus é que nós pudéssemos construir com Ele uma comunhão íntima, profunda, perfeita. A expectativa de Deus é que nós pudéssemos partilhar com Ele o jardim da vida. Nós pudéssemos construir com Ele as poesias da vida. Que nós pudéssemos viver a verdadeira liberdade. Que nós pudéssemos encontrar o caminho da vida, a fonte da vida. A expectativa de Deus era cuidar de cada um de nós, como o pai amoroso cuida do seu filho. Mas pode ser que qualquer um de nós tenha se distanciado da presença do Senhor. Qualquer um de nós tenha feito escolhas insensatas ao longo da vida. Qualquer um de nós possa ter escolhido caminhos que nos pareciam direitos, que nos pareciam bons, que pareciam caminhos de felicidade, mas nos levaram à tristeza, à desilusão, à solidão, ao abandono, às feridas da alma, às feridas do coração. Pode ser que nesse estado, nesse momento, o seu cenário não seja um cenário de alegria, não seja um cenário de felicidade, não seja o cenário que Deus planejou para você. Pode ser que o cenário da sua vida não seja aquilo que Deus idealizou para você. Pode ser que você esteja vivendo um cenário diferente do cenário de Deus para a sua vida. Pode ser que você esteja carregando um peso profundo. Pode ser que você esteja vivendo um momento de tristeza. Pode ser que você esteja vivendo um momento confuso, indeciso. Pode ser que você esteja vivendo consequências de escolhas insensatas. Pode ser que você esteja vivendo um tremendo sentimento de culpa. Pode ser que você, olhando para a sua vida, diz: não era nada disso que eu queria. A minha vida era bem diferente se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse reescrever a minha história, tudo seria diferente. Quem sabe hoje você está nessa encruzilhada. Quem sabe você está hoje neste cenário. Quem sabe a sua alma está se alimentando daquilo que se distancia muito das bênçãos de Deus. Quem sabe hoje é um dia de você cair em si. Quem sabe hoje é um dia de você aceitar que precisa passar por uma mudança radical. Quem sabe hoje é um dia para você revisar o cenário da sua vida. Quem sabe hoje é um tempo de você dizer: levantar-me-ei desta situação e voltarei para os braços do Pai e direi: Pai, eu tenho feito escolhas insensatas ou tenho caminhado caminhos insensatos, mas hoje, nesse dia, eu quero estar de volta aos teus braços. Eu quero receber o teu abraço. Eu quero receber as tuas boas-vindas. Eu quero estar de novo na casa do meu Pai. Eu quero ter a chance de reescrever a minha história. Eu quero ter a chance de mudar o cenário da minha vida. Hoje, eu quero me levantar do meu cenário atual. Quero me erguer sobre este cenário. E quero fazer a caminhada de volta aos braços do Pai. E quero repensar a minha jornada. Quero repensar meus relacionamentos. Quero repensar minhas expectativas, meus sonhos. Quero repensar a minha vida. Quero hoje voltar a minha vida para os braços do meu Pai. Interessante que Jesus diz: aquele homem estava perdido e foi achado. A alegria de se reencontrar. Então vamos encerrar aqui hoje, dando a você a chance e a oportunidade de fazer uma oração. Curve a sua fronte um momento.
Não fique tão preocupado com a vida do seu vizinho, com a vida do seu pastor, com a vida do seu colega. Pare agora um momento e faça uma avaliação do seu cenário pessoal, o cenário da sua vida. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje com o seu coração ferido. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje com a sua alma abatida. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje com um sentimento conflitivo. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje depressivo na sua vida pessoal. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje com a sensação de que fez escolhas insensatas. Pode ser que nesta noite o seu coração desejaria muito dar uma grande virada, fazer uma revisão completa, repensar os caminhos. Não importa se você é crente, não importa se você é membro desta igreja ou de qualquer outra igreja. Pode ser que Deus te trouxe aqui hoje para dar a você a oportunidade de levantar-se da situação em que você se encontra. Pode ser que Deus te trouxe aqui hoje para dar a você a oportunidade de repensar os seus caminhos, de reeditar a sua história, de reescrever o seu caminho, de começar uma etapa nova. Talvez, simbolicamente, aí onde você está, você vai precisar ficar de pé, como se você estivesse se erguendo do seu atual cenário, daquilo que te escraviza, daquilo que te maltrata, daquilo que te destrói, daquilo que te oprime, daquilo que te escraviza, daquilo que te traz uma sensação de frustração. Pode ser que nesta noite você vai precisar ficar em pé, onde você está, dizendo: levantar-me-ei, ficarei de pé em cima dessa situação e começarei um caminho novo, começarei uma trajetória nova. A partir de hoje eu mudo o rumo da minha vida, a partir de hoje eu mudo o cenário da minha vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e direi: Pai, eu falhei em tantos aspectos, mas hoje eu quero uma restauração, quero uma reconstrução, quero começar de novo, quero voltar ao primeiro amor, quero recuperar a minha relação contigo, quero pertencer à casa do meu Pai. Se você está aqui entre nós nesta noite, e se no seu coração, com toda humildade e sinceridade, você deseja erguer-se sobre o seu atual cenário, ficar de pé sobre esta situação que hoje você vive, e se você deseja de todo o coração começar hoje a reescrever a sua história, a repensar os seus caminhos, quaisquer que sejam eles, se você hoje deseja fazer uma importante decisão com o Senhor, seja você crente, seja você desviado da igreja, seja você não crente, não importa. Se hoje você tem o desejo de dizer: levantar-me-ei e serei mais do que vencedor nisto aqui, porque vou voltar aos braços do meu Pai e vou dizer para Ele que quero restaurar a minha plena comunhão com Ele. Quero sair da condição de perdido e de confuso e quero voltar à condição daquele que tem uma visão clara, uma decisão consciente, responsável, madura, de restauração, de reconstrução da vida.
Se você chegou aqui hoje e precisa da graça de Deus de maneira especial, eu vou pedir que você fique de pé onde você estiver. E ao ficar de pé, você estará dizendo: eu hoje estou me reerguendo de uma situação que eu vivo e estou começando uma caminhada nova. Estou começando um caminho novo. Se nesta noite você chegou aqui e precisa da graça de Deus de modo especial, com toda a humildade do seu coração, eu vou pedir que você fique de pé onde você estiver, porque nós vamos orar com você. E com certeza o Senhor tem um caminho brilhante de luz para você. Há alguém que nesta noite queira? Lá em cima temos algumas pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe vocês lá em cima. Aqui embaixo, se você deseja de fato começar um tempo novo com Deus, pode levantar-se aí onde você está. É essa expressão, levantar-me-ei. Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a senhora lá, Deus abençoe a senhora aí. Pode ficar de pé com toda confiança e com toda humildade, porque o Senhor vê o coração. Deus abençoe. Deus vê o seu coração e sabe da sua sinceridade. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Ore, meu irmão, ore pelos que estão nesta luta. Deus abençoe a senhora. Se você chegou aqui com seu coração precisando de uma graça especial do Senhor, hoje é o dia. Levantar-me-ei desse cenário e com a ajuda de Deus eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou reescrever a minha história. Deus abençoe vocês lá em cima. Esse é o seu momento. É a sua hora. É a sua decisão. Se você não é crente, eu andei longe dos caminhos do Senhor, eu quero restaurar minha vida com Deus. Esse é o seu tempo, seu momento. Pode ficar de pé que nós vamos orar com você. É o tempo. Levantar-me-ei do meu cenário e irei ter com o meu Pai. É um tempo de restauração. Vamos orar então, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, tantas vezes os nossos corações estão confusos, indecisos. Tantas vezes estamos inseguros, amedrontados na vida, com os nossos corações feridos. Tantas vezes fazemos escolhas insensatas, escolhas imprudentes, que nos levam a consequências difíceis. Mas, ó Deus, graças nós te damos, porque podemos repensar a nossa trajetória e não somos obrigados a permanecer numa trajetória de destruição. Podemos voltar atrás, podemos revisar, podemos repensar. E, ó Deus, neste dia, alguns dos nossos irmãos estão aqui de pé, porque desejam reerguer-se, Senhor, de um cenário que não é o melhor para as suas vidas, e desejam voltar a uma relação de profundidade contigo, de superação dessas escolhas, das consequências dessas escolhas. Ó Deus, apaga das nossas vidas as nossas transgressões.
Limpa, Senhor, os nossos corações de sentimentos ruins, de escolhas ruins. Encha a nossa vida com a bênção do Teu Espírito Santo. Renova-nos, ó Deus, e faz que os nossos corações se encham de esperança, de fé, de confiança. Não permita, Senhor, que nós fiquemos acomodados em escolhas insensatas ou em caminhos insensatos, mas regenera, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, faz-nos ter uma consciência crítica de nós mesmos e dá-nos a força de nos colocarmos de pé para voltar no caminho, Senhor, de uma profunda e íntima relação contigo. Recupera, Senhor, o nosso tempo perdido em muitas escolhas que não deviam ter sido feitas. Recupera, Senhor, a nossa vida em muitos caminhos que não deviam ter sido escolhidos. E dá-nos a clareza de pensamento, Senhor. Dá-nos a motivação certa para fazermos agora a escolha certa, a escolha sensata. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o Teu cuidado esteja, Senhor, tocando os nossos corações, que a Tua bênção esteja derramada em nossas mentes, que nós possamos sentir a Tua presença gloriosa, grandiosa, nós possamos sentir o Teu abraço, o Teu beijo de perdão, de restauração, nós possamos sentir o bem-vindo do Senhor para as nossas vidas feridas e amarguradas nos caminhos deste tempo. Senhor, abre as portas do Teu reino para nós. Dá-nos, ó Deus, uma festa de boas-vindas. Restaura a nossa alma, restaura a nossa sorte, restaura os nossos caminhos, restaura as nossas vidas, restaura as nossas famílias, restaura a nossa saúde, restaura, Senhor, aquilo que Te pertence em nós. Faz com que nós sejamos, ó Deus, transportados para o reino da Tua glória, do Teu amor, do Teu cuidado. Transforma-nos, ó Deus, cada vez mais em ovelhas do Teu pastoreio, seguros, ó Deus, nas Tuas santas e benditas mãos. Cerca-nos com a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Que a Tua bênção e a Tua paz sejam derramadas sobre nós. Que a Tua boa mão nos cerque com cuidado, com a ternura, com a segurança, com a paz. Ilumina-nos com a luz do Teu rosto e fortalece-nos com a força do Teu braço. E abre para nós, ó Deus, um caminho brilhante de luz. Nós possamos caminhar seguros nas Tuas mãos. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida no Teu altar e Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.